Roberto Betti provavelmente é um dos médicos que me atendem. Grande doutor Ah, Betti, um grande abraço doutor pra Roberto ele. Betti. Aí sim, aí cuidou do nosso pé. Olha, ele tá todo saidinho, hein, pro doutor Roberto Betti. Depois o senhor liga lá pra ver se o pé tá pra cima, se tá tudo direitinho. Ó, obrigada, doutor Roberto Betti, em nome de todo mundo. A gente vai ver os melhores momentos, melhores momentos, meu Deus, do jogo do Corinthians contra o Curitiba. Um Corinthians muito mexido, magrão, que foi jogar com... Não, Cauê, não é assim que fica no gol. Não podemos tomar gol no nosso canto. O Corinthians perdeu por 2-1 para o Curitiba, com um time bastante mexido, muitos jogadores nem jogaram. O Corinthians não joga essa semana, mas o professor Diniz resolveu dar uma folga para alguns jogadores. E é mais uma derrota fora de casa. É um Corinthians que faz campeonatos seguidos, pontos corridos, assim, difíceis de assistir, né? Foi um Corinthians totalmente modificado, né? Só que não modificou uma peça que não vem jogando há muito tempo, que é o Pedro Raul. Ele mudou muitas peças. Jogou mudou, com 10 de novo. E não mudou o Pedro Raul. O Corinthians precisa dos 11 jogadores bem para poder almejar algo no Campeonato Brasileiro, almejar algo na Libertadores. Quando você deixa de contar com jogadores como o Mateuzinho, o Bidon e o próprio Hugo, o Corinthians deixa muito a desejar. E ontem, assim, a gente sempre elogia o Diniz, mas ontem o Diniz fez uma... A gente sempre elogia, não vamos exagerar. Não, a gente elogia. A gente elogia. Tenta, mas a gente elogia. Mas ontem, taticamente, o Corinthians foi uma bagunça, né? Ele adianta um pouco para a função do Garro, o Bidon, coloca o peruano, o Carrijo, pelo lado esquerdo. O Carrijo sempre jogou pelo lado direito, veio o Carrijo pelo lado esquerdo. Aí depois ele troca, ele muda de novo. Dá a bússola, professor Diniz. Ele fez um... E aí depois, quando toma o gol, aí que ele... Aí que muda. Aí ele enlouquece e começa a mudar de um lado do outro, o jogador pra lá, pra cá, volta o Carrinho pra dentro, vem o Bidon pro lado esquerdo de novo. E o Curitiba apenas se aproveitou disso. O Curitiba é isso, é um time que contra-ataca muito bem, que mesmo jogando em casa entrega a bola pro adversário, e o Corinthians não teve essa qualidade pra ganhar o jogo no primeiro tempo. O Curitiba se defendeu bem, o gol... Pra mim foi uma falha do goleiro. Eu não fui goleiro, não sou, nem brinco de goleiro na pelada, mas tomar gol no próprio canto não tem, é inadmissível para um goleiro, né? E o Corinthians foi isso. E se a gente vê o Memphis entrar, e mesmo o Memphis fora de forma, ele é muito, mas muito acima dos outros, mas ele se tornou uma ilha ali. Depois que saiu o Bidon, então, aí acabou. Ele é uma ilha em campo ali, tentando fazer 1-2 com o Guinegão, tabelando com o Caio César. Cara, eu olhava pra cara dele assim e falava assim, cara, será que eu fiz certo em renovar? Porque nossa, olha, ontem foi triste. Ontem foi triste. Eu queria entender, Pipo, você que gosta de falar de mapa de calor e tal, participação de jogador, o senhor fez um mestrado nisso. Me explica qual é a função do Caio César. Porque ele faz tudo e não faz nada. Parece nome de cantor sertanejo. Não. Né? Lá em Araçatuba tem? Pipa de Lá em Araçatuba tem Caio César? Na churrascaria de Araçatuba? Tem, deve ter. Nome aí, moda de viola, o nosso todo. Mas dessa aí, né, tem a função também de animar o grupo e tal, né? Ele canina essa loucura, né? Mas eu acho que, no caso do Corinthians, a música deve ser um pouco mais melancólica, né? É loucura mesmo. Veja, assim, eu entendo que o Corinthians teve um grande desgaste físico e mental aí no meio da semana para garantir a classificação. Não, foi tranquilo, Pipo. Achei que foi bem tranquilo, com um a menos, não passei mal. Foi susto. Então, agora, o professor mantém, sabe, submete o time a um sacrifício no final de semana seguinte, que é campeonato brasileiro, precisa pontuar. E depois, no meio de semana, descansa, porque aí o Corinthians não vai ter jogo. Então, resultado, tem gente que não jogou ontem e vai descansar de novo no meio de semana, que não tem jogo. Ou seja, vai ter um intervalo de 10 dias. É muita coisa, né, considerando esse calendário maluco que a gente tem. Então, eu optaria por mais titulares no jogo de ontem, a não ser que o departamento de fisiologia tenha dito para ele, não dá, esse cara está estourando. Embora também eu ache que está muito cedo para a gente falar sobre isso, porque o pessoal ficou treinando no período de Copa do Mundo. Pois é. De lá para cá não foram tantos jogos assim, né?
Bom, o Corinthians volta a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro só no dia 5 de setembro. É quase meia férias. A gente tem o Diniz falando sobre o desempenho do time após a classificação na Libertadores. Vamos ouvir o professor Diniz para ver se ele me convence. Falando do jogo, acho que a gente começou o primeiro tempo bem, o segundo tempo também. Os começos dos tempos foram muito bons. E a gente oscilou um pouco. Tinha que ter mais uma coisa que era previsível por conta do jogo de quinta-feira, que tem um desgaste físico, mas o desgaste psicológico e emocional ele é muito maior do que o físico. Então, para você mobilizar de novo os jogadores para jogar a partida de hoje, é sempre um desafio. A gente sabia que a gente não ia estar 100% de energia para jogar hoje, principalmente energia psicológica. E eu achei que ele conseguiu fazer um começo de jogo muito bom, depois do segundo tempo também, né? E a gente tomou 2 gols de novo, mas muito evitáveis. Diniz, realmente muito evitáveis. Bom, o Corinthians tem uma semana muito corintiana, né? Dos 116 anos de história do Corinthians, daqui a pouco ele faz 116, dia 1º de setembro. É uma semana cheia de tensão, com renovação na segunda-feira, numa reunião do CORE que não tinha se reunido desde o dia do Lampião. Eles resolveram se meter em contrato de jogador com algum delay, né? Porque o Corinthians está nessa situação porque eles nunca se meteram em nada, nunca quiseram saber de nada, sempre deixaram acontecer. Aí renova com o Memphis. Aí o Memphis vai para o jogo da quinta-feira. Aí o Memphis entra no segundo tempo, bate a falta, o Corinthians se classifica na Libertadores. O Corinthians, aí no dia seguinte da classificação, o Memphis faz o quê? Fogo no parquinho. Temos fogo no parquinho? Porque o Corinthians em campo perdeu. E fora de campo eu não sei se ganhou ou perdeu. Manifestações na frente do Ministério Público pedindo intervenção. Manifestação em frente ao Parque São Jorge pedindo abertura daqueles portões. Senhores conselheiros, os senhores não entenderam. O Corinthians não é o Parque São Jorge. Os senhores não querem abrir o portãozinho para o voto do fiel torcedor, os senhores não querem abrir o portãozinho para ouvir o que a torcida fala do lado de fora, os senhores serão engolidos pela história. Sumam antes. A gente tem um pedacinho do clipe do Memphis para dizer o que causou tanto alvoroço ao vice-presidente. Bom, o Memphis lançou uma música no dia seguinte, clipe esse que foi gravado em abril, e um dos momentos tem lá ele falando sobre um tal de vice-presidente. Sabemos que é o Armando Mendonça, desde sempre alguém que ele se tornou persona não grata para ele e vice-versa. E aí o Corinthians, depois de ter feito tudo que fez, o presidente sabedor de que ele é alvo de muita crítica dos próprios pares, e ele está preocupado com a eleição no final do ano, foi lá e disse, então o Memphis vai ser multado por conta do clipe, que foi uma afronta à instituição. Não tem um corintiano chateado, senhores. Nós estamos chateados com os senhores. Ninguém está chateado com o Memphis. Ninguém foi lá nas redes sociais do Memphis e falou, não, todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Ele quis dizer que esse modelo associativo acabou, que os senhores afundaram o Corinthians numa dívida impagável, que os senhores roubaram o Corinthians, que os senhores usam o Corinthians, e o Parque São Jorge não é o Corinthians. Então, temos aqui a foto num pedaço do clipe, e eu sei que tem muita gente defendendo, foi uma afronta à instituição. Não foi. Não foi. Aí o vice-presidente, que estava em Curitiba, inclusive onde estava o Memphis também, pediu, o presidente, nós vamos multar, não sei o que, não sei o que lá. Eu entendo, institucionalmente parece que ele está queimando o símbolo do Corinthians. Não, ele está queimando o que representa vocês que tomaram conta do Parque São Jorge. Eu amo o Parque São Jorge, eu cresci dentro do Parque São Jorge. Mas o que os senhores fazem aí dentro não tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians é muito maior que vocês. Magrão. Eu tô de acordo contigo, Marília. Eu acho que a gente vê, talvez não, com certeza, o principal jogador do Corinthians hoje, o Memphis, ele, não digo que representar o torcedor, mas talvez um pouco do que o torcedor queria falar para esses dirigentes, para esse modelo associativo do clube, ele faz isso. O principal expoente técnico e ídolo recente do Corinthians, que é o Memphis. É o Memphis. Ele entende o que é o Corinthians. Entende o que a torcida está sentindo. Entende o que a torcida está sentindo. Não está queimando o clube, está queimando a sede onde ficam os dirigentes, o prédio da presidência, os conselheiros. Esse modelo associativo, esse core, esse bando de dirigente que vem afundando o Corinthians ao longo dos anos. Isso não é o torcedor, isso não é a história do Corinthians sendo queimada. Está sendo queimado justamente isso, esse modelo associativo. E fica bem claro nesse, não digo afronto dele a esses... Tá de parabéns, mesmo. Faz mais. A esses dirigentes, fica bem claro a insatisfação dele, que ele renova pelo Corinthians
pelo torcedor e não por quem tá lá dentro. Exatamente. E é o seguinte, senhores, vocês não gostaram? Vocês estão, ai meu Deus, como que pode um jogador, nenhum jogador é maior que a instituição. Nenhum jogador é maior que a instituição, isso é líquido e certo. E a instituição é maior que os senhores. Os senhores são pequenos, os senhores têm que ressarcir o Corinthians de todo o mal que os senhores fizeram por omissão ou por ação. Muitos é por ação, e alguns são por omissão. O que o Memphis fez é representar artisticamente, eu nem sou fã da música do Memphis, o que o torcedor sente. Não, à toa a torcida ficou do lado dele, Pipo. Não, primeiro que essa história de que você não é fã da música do Memphis, ela tá muito mal contada, porque me falaram que tá até na tua playlist aí. Não, eu pus a playlist que é pra ajudar o Memphis. Eu baixei, as crianças cantam lá, peita do Coringão e tal. Eu tenho na minha playlist. Mas é impressionante como realmente parece que o Memphis, ele entende mais de Corinthians muito mais do que um monte de diaspora que tá lá. E aí, Marília, uma vez você convidou o Armando Mendonça para que a gente o entrevistasse. A gente entrevistou ele no derby todo dia. Sei lá, uns 2 meses e meio, 3 meses atrás, um pouco antes da Copa. E eu me lembro de ter perguntado para ele o seguinte: o senhor não acha que para zerar o Corinthians, para começar de novo, para fazer uma limpa geral, os 300 conselheiros não deveriam entregar uma renúncia coletiva e eleger um monte de gente nova aí e tal, para tentar zerar a conta e começar de novo? Não, veja bem, não é assim e tal. É assim mesmo. Quer dizer, como é que... Veja, é aquela coisa do Barão de Itararé. Da onde menos se espera é da onde não sai nada. Imagina se vai sair alguma coisa dessa turma que está lá no Corinthians hoje. É óbvio que não. A única coisa que vai sair é mais falência. Pois é. Bom, o Corinthians é mais falência, é uma dívida impagável, um clube que não tem proposta nenhuma. Nós estamos em agosto, um time que deve 3 bilhões, que chegou a essa situação, que durante essa última gestão teve um impeachment, há possíveis candidatos e não há uma proposta razoável, escrita, apresentada ao torcedor ou associado do Corinthians, dizendo o que esses senhores que querem muito ser presidente do Corinthians irão fazer para resolver a longo prazo o problema do Corinthians. Eles só querem ser presidente do Corinthians. O que vocês vão fazer para resolver o problema? Qual é o plano? Existe um plano, que é o plano da Safiel, que foi apresentado várias vezes para a torcida e tal, que é uma SAF de torcedores, né, sem dono. Inclusive, essa semana tem reunião no Parque São Jorge na quarta-feira com representantes. Enfim, o presidente do Corinthians resolveu receber. Vai estar presente o presidente do Corinthians, o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, e o presidente do CORE, Miguel Marques. Pela primeira vez, os três vão sentar para ouvir o que os senhores da Safiel têm a dizer. E eu fui convidada como representante da imprensa para assistir a reunião. Eu não tenho nada a ver com a Safiel, nem nada a ver do Corinthians. Todo mundo sabe que eu sou corintiana, mas eu não sou nem do Corinthians, nem sou o Corinthians. Mas tenho muito interesse em ser a representante da imprensa que vai assistir essa reunião para ver como é que é. Se é só para inglês ver, se é de fato o Corinthians está abrindo a possibilidade de conversar sobre isso. Que quarta-feira essa reunião no Parque São Jorge, eu vou estar lá, quinta-feira eu venho aqui no nosso 90 Minutos Metrópolis, que você já sabe, estreou hoje, é todo dia de segunda a sexta às 9h30, para contar o que aconteceu. Fala, Pipo. Esse negócio de eu tenho um plano e tal, isso é com o professor Abel. Vocês não vão querer, enfim, importar o professor Abel para resolver tudo isso aí. Calma. O Abel, eu não sei, mas a situação do Corinthians é difícil, a do São Paulo não é muito melhor. O São Paulo perdeu para a Chapecoense, não dá